Vamos dizer que você quer virar o Papa, o chefe do Estado do Vaticano, líder da Igreja Católica, a maior religião cristã do mundo, e pastor de mais de 1,4 bilhões de pessoas. E não só isso, você vai cuidar de entre 47 a 200 bilhões de dólares. É possível? O que tem que fazer? Bora ver como se tornar o Papa. Além de se tornar o líder de muitos fiéis, você vai ser o último monarca absoluto da Europa. Pois é, tecnicamente o Papa ele tem o poder executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo. Então quais são os requisitos para você poder virar um? Bem, tecnicamente são dois. O primeiro é ser católico. Para muitos de vocês vindo aqui seria muito moleza, já que a maioria dos brasileiros e portugueses são católicos. Caso você não seja e queira muito esse cargo, então você pode se tornar um. É só ir para uma igreja católica próxima de você, ou uma paróquia, e falar com o padre ou alguém lá da secretaria. Você não vai ser o único não, tá? Todo ano cerca de 1 milhão de adultos no mundo se convertem para o catolicismo. Só nos Estados Unidos, em um país tradicionalmente católico, são mais de 100 mil confessos por ano. Para isso, então, você vai passar por um processo chamado RICA, o Rito de Iniciação Cristã de Adultos. Esse processo leva alguns meses, mas depende da pessoa. Para quem já é cristão, só que de outra denominação, é mais rápido, porque se você já for batizado, a Igreja Católica reconhece batismos feitos em muitas outras religiões cristãs por aí. Aquelas que seguem o padrão parecido e também tem a crença semelhante da Trindade. Então, você só precisaria fazer algumas aulas, aprender sobre a fé católica, a Bíblia, e se preparar para receber a primeira Eucaristia. E com a confirmação. Se você não for cristão, então você pode demorar um pouco mais. E também vai ter que se preparar para o batismo. Pronto. Uma vez católico, agora já pode começar a subir a longa escada para o papado. Mas antes ainda tem um segundo requisito, além de ser católico. E ele é ser homem. Beleza. Esses são os dois únicos requisitos, porque tecnicamente qualquer homem, membro da Igreja Católica, pode se tornar um Papa. Mas não fique tão esperançoso não, porque a última vez que uma pessoa normal se tornou um Papa foi tipo nunca. E mesmo o Papa sendo um líder de um país, para se tornar um, não é que nem se tornar um presidente, você não concorre a eleições, não faz campanha, tem todo um processo interno feito pela Igreja Católica por esses caras aqui, os cardeais. São eles que escolhem quem vai ser o próximo Papa. Aí então, também em teoria, eles podem escolher qualquer homem católico para ser o Papa, mas na prática eles preferem escolher um deles. A última vez que um cara que não era do colégio de cardeais se tornou um Papa foi o Urbano VI, lá em 1378, há mais de 60 anos atrás. E isso não acabou muito bem não. Ele era um arcebispo italiano, mas muitos cardeais não gostaram disso, ainda mais os franceses, e acabaram elegendo seu próprio Papa. E aí isso dividiu a Europa, né? Ficou conhecido como o grande cisma do Ocidente, cada Papa sendo apoiado por membros diferentes. Aliás, esse cisma durou um tempinho. E esses caras foram chamados de antipapas, que são papas que foram escolhidos, mas hoje não são oficialmente reconhecidos pela igreja. E um deles parece muito com o Lula. Para tentar resolver isso, uma hora eles escolheram um terceiro papa, ou seja, tinha 3 papas ao mesmo tempo. Mas também não deu muito certo, isso só se resolveu quando tiraram esses 3 e escolheram esse outro cara aqui, que era um cardeal. Então ser cardeal não é um requisito oficial, mas é importante. Então tá, o próximo passo é como se tornar um cardeal. Para isso, tem outros passos que você deve seguir. O primeiro deles é virar um padre. Diferente de algumas igrejas aí que você pode só colocar aí umas cadeirinhas na sua garagem, chamar as pessoas e pronto, você já virou pastor, a Igreja Católica trata o padre como uma profissão que requer muito treinamento. Então, para virar um padre, você tem que estudar bastante, entrar no seminário e tirar um bacharelado em filosofia e depois outro bacharelado em teologia. E a gente não pode esquecer que, além desse requisito e essas qualificações, você também não pode estar casado e tem que estar disposto, continuar assim. Depois, se formar, você é ordenado a diácono e daí você pode fazer alguns serviços para a igreja, como batismo, casamento, proclamar o evangélico, missas, pregações e etc. Aí depois de um tempo desse serviço, você finalmente pode ser ordenado um padre. Com isso você passa a cuidar de uma igreja ou uma paróquia, ou você pode ir para trabalhar com outro padre que cuide de uma. Mas a sua jornada só está começando. A sua meta ainda está bem longe para subir o próximo passo. Você tem que tomar o cargo daquele cara que acabou de te ordenar padre. Ou seja, passo número 2, virar um bispo. Bispos são um grupo muito mais seleto. Por exemplo, hoje existe um pouco mais de 400 mil padres pelo mundo. Só que, por outro lado, existe um pouco mais de 5 mil bispos. Para ajudar a cuidar e administrar a igreja pelo mundo, a Igreja Católica dividiu tudo em províncias. E cada província é dividida em o que chamam de dioceses.
Lembrando, gente, quando eu falo Igreja Católica, eu estou falando de todas, no geral, que aceitam padre como Papa como líder. Mas, na verdade, a Igreja Católica não é uma só. São, na verdade, 24 igrejas independentes. E que a gente mais conhece, a que a gente mais conhece, a maior de todas, é a do rito latino, né? Como que faz para a gente se tornar o bispo, né? Para isso você precisa esperar o bispo do seu lugar, do seu local se aposentar com até 75 anos, ou então morrer antes disso. Mas não dá para simplesmente se candidatar, se inscrever ou prestar um concurso para virar um bispo um dia, né? Existe uma lista secreta de bispos em potencial que é atualizada a cada 3 anos. E nela tem nomes de padres que os bispos atuais acham ser os melhores candidatos para ser o substituto deles um dia, né? Para você estar nessa lista, além de ter que ser uma pessoa piedosa, você tem que ter pelo menos 35 anos de idade, ter sido um padre por no mínimo uns 5 anos, ou em alguns lugares 10 anos, e muitas vezes ter um doutorado ou um mestrado em teologia, direito canônico ou em alguma outra área relacionada à igreja, né? Se você então tiver todas essas coisas, seu nome pode estar na lista secreta ou não, vai saber. Os bispos locais, então, eles enviam essa lista para o embaixador do Papa do seu país, conhecido como Núncio Apostólico. Como precisa chamar um novo bispo, esse cara ele escolhe 3 padres da lista, faz pesquisa da vida deles, entrevista cada um e escolhe aquele que ele acha ser o melhor. Mas não acaba por aí. O núncio ele manda esse relatório para o Vaticano e lá os nomes vão ser revisados pelo dicastério para os bispos. Eles revisam essas listas de candidatos no mundo todo e se o dicastério de bispo não gostar dos candidatos escolhidos pelo núncio, então eles vão pedir para ele fazer de novo. Aí o núncio vai voltar para eles de novo, vai escolher outros 3 padres, fazer pesquisas, entrevistas, escolher um e mandar para o Vaticano de novo. Quando o dicastério para o bispo gostar do candidato, ele então envia esse nome para o Papa. E ele pode, se quiser, vetar esse candidato, começando então o processo tudo de novo. Por isso que, quando há uma vaga para bispo, pode demorar meses, às vezes até mais de um ano, para escolher o substituto. Mas, assumindo que um bispo de sua área se aposentou ou morreu na hora certa e você está na lista secreta dos padres, bom, e o anúncio escolheu como um dos 3, e você passar pela pesquisa e entrevista dele, e o de Castelli para o bispos te aprovar e o Papa não te votar, parabéns, você agora é o novo bispo. E o seu objetivo está bem mais perto, mas ainda não no topo. Ainda falta o terceiro passo para se tornar um cardeal, que é ser escolhido como um. Apesar do nome diferente, uma roupa bem mais colorida, os cardeais eles não estão acima ou são chefe dos bispos. Eles são bispos também, só que com um título adicional e com mais responsabilidades. Uma delas, a mais famosa, é escolher um novo Papa. A única maneira de você se tornar um cardeal é o Papa atual nomeando você como um. E nos 5.000 bispos, somente em torno de 200 são escolhidos como cardeais. Mas vamos dizer que o Papa anota você, ele te nomeia como cardeal. Tá quase lá. Agora é só esperar ele morrer ou se aposentar. Bem, é muito mais provável que você vai ter que esperar ele morrer, porque foi assim que a grande maioria dos papas deixaram o cargo, né? Sim, tivemos um recentemente aí que quis sair, mas é muito raro. Se isso acontecer, os cardeais então, com menos de 80 anos, são chamados para o Vaticano, onde eles vão se isolar do mundo e começar a eleição de um novo papa. E quando eu falo isolado, é isolado mesmo. Eles ficam trancados na Capela Sistina, têm seus celulares confiscados e a segurança do Vaticano faz uma varredura completa, procurando por microfones ou qualquer outra forma de comunicação com o mundo exterior que esteja escondido. Os quartos que eles ficam hospedados são sorteados para evitar que grupos se formem, né? E se algum cardeal falar o que está acontecendo lá dentro, ele é automaticamente excomungado da igreja. Pois é. É basicamente o processo eleitoral mais secreto do mundo, né? E aí que vem a última parte para virar o Papa. Convencer os outros cardeais de te escolher. Essa eleição não necessariamente é sempre igual. Cada Papa, antes de morrer, deixa assim umas instruções de como ele quer que os seus sucessores sejam escolhidos. Mas geralmente funciona assim. 4 vezes por dia, os cardeais vão para a Capela Sistina para votar. E para alguém se tornar o Papa, ele tem que ganhar 2/3 dos votos dos outros cardeais. Mas não é tão simples assim. Não tem uma urna eletrônica, ou eles não pedem para todo mundo levantar a mão. Normalmente, o que eles fazem? Eles escrevem o nome deles num papel, vão lá na frente de um altar, falam uma frase em latim e oficialmente lançam o voto. Depois de todos os cardeais fazerem isso, eles então contam os votos e aí queimam. É a fumaça de quando eles estão queimando os votos. Se a fumaça for preta, quer dizer que eles não escolheram o novo Papa.
como deve imaginar, normalmente demora um tempo para alguém ali conseguir 2/3 dos votos, muitas vezes em torno de 2 semanas de votação, onde eles vão lá 4 vezes por dia, 6 dias por semana, com um dia reservado para oração. O recorde de demora foi de quase 3 anos. Assumindo então que você conseguiu ganhar o apoio dos seus outros colegas cardeais, agora você só tem mais uma coisa: e escolher o seu novo nome. Novo nome, não tem uma regra para isso, mas você pode escolher qualquer nome. Mas tradicionalmente eles escolhem o nome de um outro papa do passado, aí eles pegam os votos, queimam com uma nova substância lá para fazer a fumaça ficar branca. E aí, quando ela sai, o mundo inteiro sabe que um novo papa foi escolhido. E agora sim, você é oficialmente o novo líder da maior religião cristã do mundo e de um país. E apesar de não parecer, você vai ser muito influente pelo mundo. Resumindo tudo, então, para se tornar um papa, você tem que nascer na metade da certa população, se tornar um dos bilhões de católicos, um dos 400 mil padres, um dos 5 mil bispos, um dos 200 cardeais. O próprio Papa atual morreu se aposentar, convencer 2/3 dos seus colegas cardeais a votar em você e escolher um novo nome, e aí pronto, você se tornou o Bispo de Roma, a sua santidade, o Papa. Para você ter uma ideia de quão exclusivo é isso, em torno de 50 bilhões de católicos, contamos que existe hoje, e os que já existiram, desde São Pedro, lá do ano de 33 depois de Cristo, até hoje 266 homens conseguiram chegar nesse cargo. E é isso, obrigado por assistir esse vídeo.